Não lembro por que situação. Mas aí eu parei. Deu uma parada de tocar flauta. Mas eu fui voltar a ter contato com o instrumento assim, né? Foi um pouco mais tarde, que aí eu já tinha uns 11, 12 anos. Aí tinha um rapaz lá da rua de casa. Ele era uns 2 anos só mais velho que eu. 2, 3 anos. E ele já tocava violão. Ele tocava violão. E ele começou a aparecer nos programas de TV daqui da cidade. E é ele e um outro rapaz lá tocando e tal. Eu falei, caraca, menino novão, né? 14 anos já nos programas de TV. Celebridade, Ribeirão Pretana. Então, e ele morava na mesma rua que eu, só que no quarteirão de baixo. Era o Rafael Baleia. E aí um dia a gente tava lá, sentado na porta de casa. E aí ele com o violão lá tocando e eu vislumbrado naquele negócio. Falei, rapaz do céu, esse negócio é da hora demais. Aí quando juntava na igreja, juntava povo de fora, que naquela época vinha muita gente de fora nas conferências, vinha em atividade diferente, assim, né, que o povo chama de festividade também. Vinha gente de fora e tal, e de repente no final dos cultos tinha um almoço, aí juntava aquela roda, aí o povo pegava os violão, ia tocar, falava, nossa... Eu ia na praça lá. também. Nossa, os cultos da praça aqui na 7 de setembro, rapaz do céu, o que era aquilo? Você vinha também, Marco? Não. 7 de setembro? Acho que era coisa de evangélico, então. Não, eu conhecia, mas eu nunca participei. Na minha época vinha também na 7 de setembro, muita gente. Foi, muita No sábado à gente, noite. né? Acho que nessa época aí, se eu não tocava, eu tava aprendendo já. Eu já devia ter uns 14 nessa época aí. Mas quando eu tinha esses 11, 12 anos, aí foi quando eu vi o Rafael lá, e aí ele me ensinou um toquezinho. E aí de lá em diante que a sarna começou a coçar, né? Porque eu toquei aquele início... Lembra da novela Laços de Família? Da novela eu lembro. Que tinha a Camila, que Sim. tinha passado por um câncer e tudo mais. E aí tinha a musiquinha que era tema dela. Ah, sim. E aí aquele comecinho da introdução, ele me ensinou. Ele me ensinou a fazer o comecinho da introdução, que era 5, 6 notinhas, com um dedo só. E depois terminava no rézinho ali embaixo. E aí foi assim que o negócio despertou. Falei, nossa, cara, eu tô tocando, eu tô demais. Eu lembro que a minha mãe chegou do serviço no dia, era umas 3 e pouco da tarde. Daí eu fui mostrar pra ela. Mãe, olha aqui, eu tô tocando violão. Olha onde já se viu. Olha que aprendi. Nossa, agora vai. Mãe, agora eu quero um violão. Agora eu quero um violão. Agora eu quero um violão. E, rapaz do céu. Nossa, infernizei minha mãe pra conseguir um violão. E na época, meu pai tava desempregado. Nessa época aí, meu pai ficou uns 5 anos desempregado. Quase 6 anos. Minha mãe trabalhava no HC, agora já é aposentada. E ganhava, sei lá, era... Porque o salário naquela época era nem R$700. E mais o ticket, essas coisas. Então, como, filho? Sustentar a casa, 2 filhos, eu e minha irmã, a gente tem 3 anos de diferença, mas a gente não tinha idade pra trabalhar nem nada. Como que alguém sustentando a casa inteira, com o salário que ganhava, tinha, tipo, você jogava as contas pra cima, fechava o olho, pegava, aqui pegou, pagou, e assim foi. E como que ela me arruma um violão? Não tinha como, não tinha condição, né? Mas ela falou assim, minha mãe não me desanimou. Ela falou, vamos vendo. Quem sabe uma hora dá certo. Daí foi passando um tempo. E aí eu já não tinha violão pra mexer, praticar, nem nada, né? Mas aí foi passando o tempo. Eu não lembro exatamente quanto tempo passou, mas naquela época tinha jornalzinho de mercado, tinha jornalzinho de Loja 100, Magazine Luiza. Patrocina nós aí fazendo isso. Aí tinha esses jornalzinhos assim, e aí uma vez chegou um em casa, que tinha um violão lá, lá na loja, e o violão tava R$86 na época. Um tonante, estudante. Falei, nossa, rapaz, agora é minha chance. Agora é minha chance. Nossa, agora vai. Cheguei, fiquei esperando ali ansiosamente o ônibus passar lá em cima, que a minha mãe ia chegar. Fiquei esperando, aí passava lá em cima e depois passava na rua de trás de casa, que era onde ela descia. Aí beleza. Aí passou lá em cima, e voltou e tal. Eu cheguei na minha mãe ansioso, falei, mãe, encontrei. Agora vai. Olha aqui, ó, violão assim, tá. Expliquei pra ela tudo direitinho. Ela falou assim, ó,
a gente pode tentar, mas só tem uma condição. Lá vai ter que fazer crediário. Lá tem que fazer crediário. Que crediário, antigamente, pra quem não sabe, que vive aí nessa geração de hoje, o crediário era quando a gente não tinha cartão de crédito, que antigamente era na promissória, no cheque, carnê. É verdade. Era justamente. Então, eu não tinha que fazer crediário à loja. A gente pode tentar. Falei, tá bom. E aí eu falei, que dia que a gente pode ir, que dia que a gente pode ir. Aí a gente se encontrou lá no centro da cidade, que aí ela saía do HC, acho que 1h da tarde. E aí nós fomos pra lá, encontramos com ela lá no centro e baixamos lá na loja. Aí foi, rapaz. Olhei, namorei, olhei, pá. Na época, o Jean trabalhava lá na loja. Ah, tá. O Jean do Ney. Aham. Jean Lima. Isso. Ele Era trabalhava na lá loja 100? lá na loja 100. Ah, tá. Justamente. E aí, ele pegou o violão, eu olhei, namorei aquilo lá, rapaz. Falei, nossa, meu Deus, é isso aqui, é isso aqui. Falei, e aí, mãe? Como é que faz? Ela falou, olha, dá pra gente dar uma apertada. Daí eles conseguiram fazer lá no crediário, fazer crediário, finalmente. Graças a Deus. Aprovado. E aí, ela falou assim, só que é o seguinte, a gente vai fazer o crediário aqui, vai dar uma apertada, dividiu em 10 parcelas de 8,60. Só que isso, 22 anos atrás, era muito dinheiro. Uhum. Era muito dinheiro. Mas beleza. Só que ela falou assim, ó, só tem uma questão, que eu não tenho dinheiro pra te pagar a aula, né? Então, não tem jeito, o violão até a gente se aperta e faz. Mas o restante, eu falei, não, pode deixar que isso aí eu me viro. E não tinha internet, não tinha nada, só tinha revistinha e as coisas. Aí fizemos todo o rolê, levamos o violão pra casa. E aí já virou a paixão, né? Que aí era todo canto, rapaz. O que me ajudou? Foi que minha mãe, quando era mais nova, ela tinha uma noção de violão. Tocava algumas coisas e tal, sabia algumas notas, alguns acordes. E ela tinha 2 revistinhas. E uma delas era de cânticos de criança da igreja. Uhum. E aí era as revistinhas que a gente tá acostumado, né? Que tem a música descrita, as notas ali e os desenhos embaixo das posições. Aí foi isso aí. Aí eu peguei aquilo lá, que tinha lá na estante de livro. Peguei e comecei. Aí foi. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas aquilo ali virou uma sarna pra mim. Porque pra todo canto eu ia com violão. Inclusive pro banheiro. Levar violão pro banheiro, filho. Você vê eu catando violão, saindo correndo, aí pro banheiro tocar violão. Vamos. Tô nem aí. E ó, era o que dava. E rolou, cara. Rolou. À medida que foi passando o tempo, foi desenvolvendo. Aí comecei a levar também pra igreja. Só que já não era mais a flauta. Primeiro banco. Exatamente. Primeiro banco, ficava olhando de frente ali, porque lá na igreja tinha muita gente que tocava, né? Então, eu tinha pelo menos 3, 4 meninos ali que tocavam violão. E eu tocava ali do primeiro banco. Mesma coisa. E assim eu fui desenvolvendo. E ensinar, eles não queriam muito, não. Ensinar, eles não gostavam muito, não, na época, né? Aí depois que as coisas foram melhorando, assim, eu fui melhorando, fui pegando um pouco mais de habilidade. Daí já ficava... Eles ficavam meio sem como falar não, né? Aí a igreja tinha, na época, comprou um violão, então daí ficou mais acessível, porque eu não tinha violão elétrico, né? Inclusive eu tenho esse violão até hoje. E aí foi na onde eu comecei a me introduzir nessa parte musical, né? Do violão em si, né? Do violão. Que aí eu comecei com o violão, tinha o violão da igreja lá, então daí eu rolava tipo uma escala, que eu era o mais novo, ou que menos sabia. E geralmente eu tocava, era quando? Porque os 3 que tocavam violão lá, eles namoravam meninas de fora, que eles já eram um pouco mais velhos. Então eles namoravam meninas de fora. Quando que eu tocava? Geralmente era quando era feriado prolongado e os 3 viajavam pra ver as namoradas e sobrava pra eu tocar. Ia pra acampamento e tal, aí você ficava lá. Exatamente. Aí eu ficava, daí na onde eu queria tocar. Só que eu tocava emburrado, né? Ai, caramba, nos dias normal que tá cheio, ninguém deixa eu tocar. Mas isso aí foi uma escola gigantesca pra mim. Aprendizado. Mal sabia eu, né? Isso aí foi escola. Tanto nessa parte, quanto também
na Fundação Casa, quando começou, nessa mesma época, começou um trabalho lá da igreja de evangelismo na Fundação Casa. Esse trabalho durou 14 anos, 15 anos, só foi acabar agora, antes da pandemia. Acabou, mas começou desde aquela época. E como meu pai era um dos líderes do projeto, então ele ia sempre. E aí ele me carregava, né? E aí meu pai me carregava justamente pra tocar ali, fazer um som. Mesmo que eu não sabia muita coisa, mas eu ia pro rumo. E aquilo ali também foi minha escola. Foi o que foi me ensinando a me virar. E tinha música que eu não sabia, cifra, não tinha como decorar. Você tinha que ir pro rumo. E como eu ia pelo ouvido, sempre fui pelo ouvido, aquilo ali foi me treinando ainda mais, né? Pra eu poder saber o que tava fazendo. É tal música. Qual que é a primeira nota? É tal. O resto, você vai indo pro rumo ali e boa. Tudo isso é aprendizado, né? Eu também mencionei que eu toco violão e eu aprendi também por necessidade. Na época eu frequentava a mesma igreja que o Ayrton, o Kelvin, alguns que vocês conhecem, né? O William. E lá eu tocava teclado, só sabia teclado. E aí era meio desorganizada a parte do louvor e tal. E aí em determinados momentos tinha algumas músicas que eu não conhecia que ia tocar. Às vezes na hora, no final do culto, vamos tocar tal música. Eu não sei. E aí o que eu passei a fazer? Falei, bom, eu vou aprender violão, pelo menos eu olho no braço do violão. Dá pra ver, pelo menos no braço, as notas, a sequência e vou. Vai de ouvido e olha no braço. E assim foi. Foi por necessidade, não foi porque, nossa, eu adoro violão, vou aprender. Ficar olhando o braço. Então, foi. Porque melhor que ficar catando isso, livro. é verdade. Não, a melhor coisa. Igual tinha uma época que tinha um evento aqui em Ribeirão, não sei se você chegou a participar, ou se você lembra disso, que chamava 24 Horas de Adoração. Sei. Que era um pessoal lá da Ismir que organizava, se eu não me engano. E nós participamos algumas vezes lá, né? O Ayrton, o Danilo, o Galvão, outras pessoas também. E era a mesma coisa, geralmente tinha intervalos de 1 hora que cada igreja, cada grupo pegava pra fazer a música lá, né? Pra tocar as músicas. E aí, como era muita música, era a mesma coisa, não tinha como ensaiar todas. Não tem como, é impossível. Setlist é muito grande, né? É impossível. Sem contar que você ensaia, chega na hora, sempre canta aquelas que não ensaiou. Exatamente. Muita coisa espontânea e tal. Já vi isso acontecer. Chega um pregador lá, tu sabe aquela música lá, assim, assado? Toca ela aí pra gente. Toca aquela lá. Pois é. Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Quando não, ele puxa, né? Quando não, ele puxa o terror, né? Ainda fala, me vê um Fá maior. Nossa. Que é justamente o que tem a pestana. Você fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Você não faz ideia do que ele vai cantar. Você fala, não, vamos lá, posturado aqui, ó. Dá um Fá maior aqui, vamos que vamos. Mas é legal ver essa questão da necessidade. Porque quando, na medida que eu fui desenvolvendo, e tinha muita gente, que daí já tinha 3. Que na época era o João, era o Vinícius e o Leandro. O Leandro você conheceu também, né? Irmão da Camila. O João tocava violão? O João tocava violão. Nossa, nem sabia. O João tocava violão. O João, ele alternava, né? Entre violão e teclado. Mas nessa época aí, era muito raro ele tocar teclado. Era muito raro. Hoje é o contrário, Ele também é de época, né? Agora é a bateria. Agora ele tá mais na bateria, né? Então, mas na época, ele fazia os teclados mais ou menos em ocasiões especiais, assim, são as conferências mesmo, alguma coisa diferente. Sei. Mas normalmente era mais violão mesmo. Interessante. Eles faziam acústico. Cara, era uma doideira. Aí depois disso veio Rodolfo. Rodolfo você conheceu também? Conheço. O irmão do Lucas? Então, veio o Rodolfo. Então eram 4 e mais eu. Éramos em 5. Rapaz, tinha o Thiago, irmão da Denise, que tocava baixo. Mas, nesse meio tempo, o Thiago faleceu. Sofreu acidente, faleceu. E beleza. Aí passou, todo mundo adolescente, 5 violão na igreja. Eu falei, não, cara. Nossa, é muita concorrência. Rapaz, aí eu já tava lá pros meus 15, quase 16 anos. Aí eu fiz 16, fui pro menor aprendiz. Falei, o quê? Agora vou começar a trabalhar, vou fazer meu nome. Já fui pra guitarra, bicho. Já fui lá, pesquisei, fui atrás de uma guitarra, de um kitzinho que eu comprei lá com o Cantelli na época. Fui, olhei e tal, eu comecei. Fui pra guitarra. Aí já era 4, mas eu já não tinha concorrência, porque não tinha ninguém que tocava guitarra. Aí eu já fui pra esse rumo. Aí nisso foi
quando começou a desenvolver lá, porque daí já é outra coisa, né? É outra... Você aborda de outra forma, né? É outra abordagem do instrumento. Uhum. E aí vem a mais parte de efeitos, mais parte de cobrir aquilo que o violão não faz, são detalhes e tal. Mas até entender esse processo foi um tempo, né? Que aí tocava mais violão na guitarra do que em si, mas já era Básico. diferente. Tem bastante. Ficava base. Mas aí a galera começou a diversificar um pouco, começou a vir outras pessoas, aí depois veio o Matheus, que hoje é casado com a Camila, depois veio a Camila, que tocou violão também. O grupo cresceu, já veio o Danilo, começou a tocar baixo, o Vinícius foi pra outro lugar, o Leandro foi pra Curitiba, aí ficou o Jean também e tal, e aí foi dividindo ali, né? Aí foi tomando um pouco mais de forma. A gente começou, aí veio você, a gente começou a tocar nos casamentos, começou a fazer umas coisas fora, né? Ali, aí eu também já comecei a conhecer mais gente. Foi na onde as coisas começaram a desenvolver mais, né? Na parte musical, que aí eu já tava um pouco maior, já fazendo umas coisas legais, assim, com 17, 18 anos, já tava fazendo umas coisas legais. Vamos falar